Questão 28, item 01. O polinômio p de x, que é igual a x elevado a 15, menos 3x ao cubo, mais 3x ao quadrado, menos x mais 1, admite pelo menos uma raiz real. Falou em raiz de polinômios, eu vou ter três teoremas. O teorema das raízes complexas, das raízes reais e das raízes racionais. Nessa questão, a gente vai utilizar o teorema das raízes complexas. Então, para poder usar esse teorema, a primeira coisa que eu tenho que observar, condição do polinômio. Todos os meus coeficientes têm que ser reais. Então, eu vou ali no polinômio, 1 que multiplica x na 15, então eu tenho 1, eu tenho o coeficiente menos 3, 1 mais 3, 1 menos 1 e 1. São todos reais. Então, eu vou conseguir adotar esse teorema. E o que diz esse teorema? Esse teorema tem duas informações importantes. A primeira, se um número complexo ele é raiz desse polinômio, significa que o seu conjugado também vai ser raiz. Ou seja, se eu tenho um número a mais bi, o seu conjugado a menos bi também vai ser raiz. Os números complexos, então, eles vêm aos pares. Ele vem sempre o principal e o conjugado. A segunda informação é sobre a multiplicidade. Se um número complexo ele tem multiplicidade p, então o conjugado desse número complexo também vai ter a mesma multiplicidade p. Então vamos analisar a questão. Ele deu esse polinômio x elevado a 15 menos 3x ao cubo mais 3x ao quadrado menos x mais 1. O que eu observo no primeiro termo? Eu tenho x elevado a 15. Esse 15, esse expoente da variável vai indicar o quê? O número de raízes do polinômio. Então, se eu tenho x elevado a 15, eu vou ter 15 raízes. E lembra que eu falei para vocês? Se um número complexo ele for raiz, o seu conjugado também vai ser raiz. Ou seja, número complexo sempre vem aos pares, certo? Então, se eu tenho 15 lugares, 15 posições para raízes e os números complexos vêm aos pares, o que eu faço? 15 dividido por 2 dá 7,5. Arredondei para baixo. O máximo de números complexos diferentes que eu consigo botar são 7. Porque 7 vezes 2 vai dar 14. Eu vou ter que sempre ter o número principal, o complexo principal e o conjugado, certo? Então, se o máximo que eu consigo botar em 15 raízes são 14 complexos, vai me sobrar o quê? No mínimo, uma raiz que não é complexa, uma raiz que pertence aos reais, que é de fato, né? O polinômio p de x, ele admite pelo menos uma raiz real. Então, se o máximo das raízes que eu consigo botar como complexa são 14, o mínimo, que é o que sobra, vai ser 1. Vamos supor que de 15 eu tenho 10 complexas, aí eu posso ter 5 raízes reais, né? Então, essa combinação vai variar conforme o polinômio. Tá? Então, eu posso afirmar isso? Admite pelo menos uma raiz real? Exatamente. O que eu preciso saber para acertar essa questão? Lembrar do teorema das raízes complexas, que os números complexos, quando forem raízes, eles vão vir aos pares, certo? Mas vamos... Tá, já que eu tenho 15 raízes, quais são essas raízes? Aí calculei para vocês. A primeira raiz, que é uma raiz real, que é esse menos 1,1745. Aí eu tenho mais 7 números complexos. E lembra o que diz? Se o número complexo for raiz, o seu conjugado também vai ser raiz. Então, aqui, eu tenho um menos e o outro mais. Eu troquei o sinal da parte imaginária do número complexo. Então, aqui estão as 15 raízes do meu polinômio. Vamos desenhar isso no plano complexo. Então, eu tenho aqui essa raiz real, que está sobre o eixo dos reais, e simetricamente no lado de cima e no lado de baixo, eu tenho as raízes e seus conjugados, certo? E olhando o gráfico, esse aqui é o gráfico do meu polinômio p de x. Eu tenho domínio desse gráfico são os reais, imagem também reais, e o que eu observo? Quantas vezes o gráfico vai cortar o eixo do x? Uma vez. Esse uma vez é a raiz, que é justamente a raiz real, certo? No plano cartesiano, o que vai aparecer? Vai aparecer só a raiz do polinômio que é real. Portanto, o item 1 da questão 28 está correto.